Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concurso público. E o meu nome é Silas Ventura, sou advogado e leciono nesse canal sobre legislação específica para concurso. E hoje nós iremos dar início à nossa primeira aula para o concurso da Câmara Municipal de Cajamar, em São Paulo. Nós iremos tratar aqui sobre a Lei Orgânica do município de Cajamar. Então, se você que está se preparando para esse concurso ainda não é inscrito no nosso canal, que possa nesse momento estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, né? Deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Então vamos lá, a nossa primeira aula sobre a Lei Orgânica de Cajamar. Então nós iremos ver aqui, né, o título 1, tratando da organização institucional e do município e sua divisão territorial. Então o artigo 1º vai dizer que o município de Cajamar é a circunscrição do território do estado de São Paulo, estabelecida em lei com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, reconhecida pela Constituição da República Federativa do Brasil. Então, de cara, nós já vimos aqui várias características acerca do município de Cajamar, que estão inseridas aqui neste artigo 1º. Então, como entender essas características? Então, para facilitar melhor o nosso entendimento, eu coloquei aqui nesse esquema as principais características do município de Cajamar e que você precisa estar atento, porque pode ser questão de prova. Então, vamos lá. A primeira característica é que o município de Cajamar, ele é considerado, digamos que isso aqui, chamamos isso aqui, melhor dizendo, de natureza jurídica do município. Então, digamos que ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Isso aqui é a natureza jurídica do município, ou seja, como o município é visto, né, pela legislação, pelo ordenamento jurídico. Então, ele é visto como uma pessoa jurídica de direito público interno, que a gente vai explicar o que é daqui a pouco. Então, além disso, o município ele possui a chamada autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. Acredito que eu esqueci de algum aqui, né? Não, tá certo. A administrativa, política, legislativa e financeira. Então, essas são as autonomias, né, que são conferidas ao município, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que decorar aí são essas duas principais informações acerca do município de Cajamar, que é pessoa jurídica de direito público interno e autonomia, né, política, legislativa, administrativa e financeira. Agora, o que é uma pessoa jurídica de direito público interno? Nós sabemos que a banca, provavelmente, ela não vai cobrar isso na prova, nas questões, mas para facilitar o nosso entendimento, né, nós iremos trazer aqui brevemente o que é uma pessoa jurídica de direito público interno para aqueles que não estudam, não estão acostumados a estudar direito, a estudar legislação e têm uma certa dificuldade. Afinal de contas, o nosso canal, né, Doutor da Lei, ele tem esse objetivo de proporcionar aulas de legislação para aqueles que não têm tanto conhecimento e também para aqueles que já têm. Então, a pessoa jurídica de direito público interno, ela está prevista, ou seja, onde se trata da pessoa jurídica é lá no Código Civil, certo? O Código Civil de 2002. Esse Código Civil, ela traz aqui no seu artigo 40, que as pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Então, a princípio, nós temos dois tipos de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público
e pessoas jurídicas de direito privado. O que é isso, professor? As pessoas jurídicas de direito público são aquelas pessoas que são regidas por normas públicas, normas que têm caráter público, normas que sempre vão valorizar, vão dar uma atenção maior para aquilo que for público, aquilo que tenha, aliás, um caráter público, enquanto as de direito privado são aquelas normas que regem as relações privadas ou tratam de coisas que são consideradas privadas e que não são consideradas públicas, certo? Então, um exemplo disso são contrato de aluguel, por exemplo, né? Aliás, contrato de locação, né? Onde se tem o aluguel, se paga um aluguel de um imóvel, por exemplo. Então, são relações privadas entre o locatário e o locador, e ali você vai utilizar um bem, né, privado. Então, isso aí são relações jurídicas, são regidas por normas de direito privado. Já as relações públicas, já as normas de direito público são regidas por tratam, né, de relações públicas, né, entre entes públicos ou às vezes entre ente público e um privado. Então, é basicamente isso o que se diz direito público e o que quer dizer direito privado. Agora, as pessoas jurídicas de direito público, elas se dividem em direito público externo e direito público interno. Então, nós vemos no artigo 41, dizendo que são pessoas jurídicas de direito público interno. Aí temos a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios. E aqui, no inciso 3º, nós podemos ver os municípios, certo? Então, digamos, né, que o município de Cajamar, ele está aqui nessa posição aqui, como um município, sendo uma pessoa jurídica de direito público interno. Mas qual é a diferença entre externo e interno? As de direito público interno são aquelas de caráter nacional, são as que estão dentro do território nacional brasileiro. E as de direito público externo são aquelas de caráter estrangeiro, certo? Agora, a questão da autonomia política, administrativa, financeira e também ficou faltando aqui legislativa. A autonomia é a administração própria daquilo que lhe é próprio, ou seja, é a prerrogativa que o município tem de administrar aquilo que é próprio, que faz parte, que é dele, como, por exemplo, os bens do município, certo? As finanças do município, tudo que diz respeito ao patrimônio do município é ele mesmo que administra, não são outros entes que administram. Então, isso representa a questão da autonomia. Agora, ele tem autonomia política, que tem a ver com as suas decisões, com as suas políticas, né, dentro do seu próprio território. Ele tem autonomia administrativa, que diz respeito à questão da organização da sua própria administração, de como ele é organizado. Então, isso é o sentido administrativo da autonomia. Tem financeira, que diz respeito aos seus gastos, às suas receitas, a tudo aquilo que diz respeito às suas finanças, né? E por último, tem legislativa, que ficou faltando aqui, que é o fato de ele legislar sobre assuntos de interesse local, que a gente vai ver mais na frente, que é uma das competências do município de Cajamar, certo? Então, isso é autonomia. Cuidado para não confundir, né, a autonomia com soberania, pois soberania somente o Estado tem, certo? Somente, nesse caso aqui, a União é que vai ter soberania e e os municípios não têm soberania, têm apenas autonomia, certo? Seguindo, vamos agora ao artigo 2º, que trata da sede e da composição, né? Ou melhor dizendo, da sede e da categoria, que nós vamos ver que a sede vai ser a que lhe dá o nome e a categoria do município é categoria de cidade, certo? Seguindo, temos os símbolos do município de Cajamar,
que no artigo 4º, que é a bandeira, o brasão e o hino. Agora, o artigo 5º, ele traz aqui o que chamamos, né, de objetivo fundamental. Objetivo fundamental é quase que um objetivo geral do município, que o município visa atingir. Então, esse objetivo fundamental, ele indica aqui um objetivo geral do município, né? Qual é esse objetivo? Nós vamos ver que é desenvolver uma sociedade politicamente livre, socialmente justa e economicamente próspera, visando preservar a unidade territorial do município como meio de formação de uma comuna forte para possibilitar um harmonioso planejamento das áreas e dos recursos urbanos, industriais e ecológicos. Então veja que isso aqui é bem uma coisa bem abstrata, digamos assim, certo? Cheio de termos que a gente costuma chamar de conceitos jurídicos indeterminados, certo? Como, por exemplo, sociedade politicamente livre, socialmente justa, economicamente próspera. Então, são termos abstratos que representam a base, né, o fundamento, os objetivos, o objetivo geral do município que vai ser alcançado por meio das suas políticas, quando ele resolver colocar em prática as suas políticas, certo? Então, é basicamente isso que esse objetivo fundamental quer dizer. Seguindo aqui, nós vamos ter capítulo 2 agora, artigo 6º, sobre os distritos, né? O município, no artigo 6º, diz que o município sede, além do distrito que é Cajamar, possui os distritos de Jordanésia e de Polvilho. Então, nós temos aí a questão territorial, né, onde o município é formado por esses 3 distritos, né, que é Cajamar, Jordanésia e Polvilho. Então, grave aí, né? O parágrafo 1º diz que outros distritos poderão ser criados. Preste bem atenção aqui nessa hipótese de criação de outros distritos. Então, a gente vai ver aqui que outros distritos, além desses 3, Cajamar, né, Jordanésia e Polvilho, nós vamos ter aqui a possibilidade de serem criados outros distritos, mas para que esses outros distritos venham a ser criados, nós iremos ver que deve seguir ou deve preencher os seguintes requisitos. Então, vamos ver agora quais são. A princípio, nós temos aqui 2 requisitos. O primeiro requisito, ele vai ser um grupo, na verdade, né? São 2 grupos de requisitos, né? O primeiro trata da população, né, do eleitorado e de arrecadação não inferiores à 5ª parte exigida para a criação de municípios. Então, veja que são esses grupinhos aí, né? Aliás, é esse grupo aí de requisitos: população, eleitorado e arrecadação não inferior à 5ª parte exigida para a criação de um município. Agora, o segundo grupo de requisito é a existência na povoação sede de pelo menos 250 moradias. Aí vem escola pública, posto de saúde e posto policial. Então, você já viu aqui quais são os principais requisitos para que possam ser criados outros distritos, certo? Então, em primeiro lugar, eleitorado e arrecadação não inferior à 5ª parte. Em segundo lugar, a existência de 250 moradias, né, o mínimo, escola pública, posto de saúde e posto policial. Então, não erre a questão, caso caia uma questão sobre hipótese ou requisitos, quais são os requisitos para a criação de municípios. Só que nós iremos ver que além disso, além desses 2 grupos de requisitos, é necessário ter a comprovação. Então não é simplesmente chegar, sei lá onde, e dizer que vai criar, né, temos a pretensão, digamos que seja uma associação de moradores, né, de Cajamar, ou de Polvilho, ou de Jordanésia, e que queiram criar um novo distrito e simplesmente chegar diante da prefeitura de Cajamar e dizer, a gente quer criar um novo distrito. Então temos todos os requisitos que está lá na lei orgânica.
Bem, tem os requisitos, mas tem como comprovar esses requisitos? Então, essa é a questão que vem trazendo agora no parágrafo 2º. O parágrafo 2º vai dizer que a comprovação do atendimento às exigências enumeradas neste artigo far-se-ão mediante. Então, vamos ter aqui basicamente 5 formas de comprovação. Repetindo, 5 formas de comprovação para, nesse caso aqui, para a criação de novos distritos. Em primeiro lugar, declaração. Observe que as palavras mais importantes que você deve gravar quando for estudar a lei orgânica, ou revisar, no caso, nós temos aí sempre em destaque. Eu sempre coloco em destaque para você prestar atenção mais naquelas que estão em destaque. Você pode também ir adotando essa forma de estudar, certo? Essa estratégia. Então, declaração emitida por quem? Pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em segundo lugar, vamos ter uma certidão, né, emitida pelo TRE, né, da região aí de Cajamar, certo? Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores, né? E, terceiro lugar, certidão emitida pelo agente municipal de estatística ou pela repartição fiscal do município, certificando o número de moradias, certo? Então, são essas 3, mas ainda temos certidão do órgão fazendário estadual e do municipal, certificando aquela questão que vimos da 5ª parte da arrecadação, né? Questão das finanças, das rendas. Então, veja que para criar outro distrito tem que ter uma renda mínima, o município tem que gerar uma renda mínima, né? Que se refere à 5ª parte. E na letra E nós temos certidão emitida pela prefeitura ou pelas secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública do Estado, certificando a existência de escola pública. Então, a Secretaria de Educação vai ter que emitir um certificado dizendo que lá, naquele território que quer ser formado outro distrito, existe uma escola pública. A Secretaria de Segurança vai dizer que existe um posto policial, não é isso? E também a Secretaria de Saúde vai dizer que lá existe um posto de saúde, certo? Então, além daqueles 2 grupos de requisitos que nós vimos no slide passado, nós temos que ter também comprovação, certidões e declarações informando, comprovando todos aqueles, a existência daqueles requisitos, ok? Então, esses são os requisitos para criação de novos distritos. Agora, o parágrafo 3º, ele vem trazendo, né, parágrafo 3º do artigo 6º, ele vem trazendo hipótese de extinção, certo? Vimos criação e agora estamos vendo extinção. Como extinguir? Extinguir é apagar, né? Desfazer, né? Desmanchar um distrito. Então, dependerá de manifestação, mais uma vez, em destaque, da maioria absoluta dos membros do Colégio Eleitoral Distrital, realizada através de consulta plebiscitária, certo? Então, gravem essas informações que é importantíssima para a prova, certo? Por meio de plebiscito, vai ser feita uma consulta. Então, caso, né, queiram desfazer determinado município, então o plebiscito é quem vai dizer se a maioria absoluta votar pela extinção daquele município, então aquele município poderá ser extinto, certo? Então grave aí. Agora, o artigo 7º vai dizer que os distritos farão parte da estrutura da administração do município, podendo ser geridos na forma que melhor atender à sua realidade. Então, é a questão da participação aqui da administração do município, né? Cajamar e os demais municípios. O artigo 8º vai dizer que a administração distrital incumbe dar cumprimento aos atos baixados pelo prefeito e completar a ação dos demais órgãos da administração. Então, não tem muito o que falar aqui. Agora nós vamos para as competências do município, certo? Competência geralmente é um assunto bem chatinho e muita gente não gosta de estudar, mas também
existe uma forma, né, uma estratégia de estudar esse assunto que eu sempre trago para os meus alunos e que você pode adotar também, certo? Então, em primeiro lugar, o artigo 9 traz aí a competência privativa. Privativa é aquilo que é somente do município, que outros órgãos dentro do município de Cajamar não têm competência, como por exemplo, a Câmara Municipal não tem competência, somente o município, a prefeitura é que vai ter competência. Então, o artigo 9 diz que ao município compete prover tudo quanto respeite ao interesse de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras atribuições legais e constitucionais, as seguintes. Inciso primeiro, instituir e arrecadar tributos de sua competência. Então, tributos aí, né, vão ser impostos, né, vão ser taxas, preços públicos, que se referem aos tributos de arrecadação de competência privativa do município, né? Nós sabemos que os tributos, né, eles são divididos, né, em impostos, em taxas, e os impostos, né, por exemplo, existem aqueles impostos que são apenas de caráter federal, tem aqueles que são de caráter estadual e tem aqueles que são apenas de caráter municipal. Então, cabe ao município ele instituir e cobrar e arrecadar, nesse caso, os seus próprios tributos, certo? Então, seguindo, nós vamos ter elaborar as leis orçamentárias. O que são leis orçamentárias? São aquelas leis que tratam do orçamento do município, né? Então, vamos ter aí a questão da lei, por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, que a gente chama de LOA, né? LOA, Lei Orçamentária Anual, que são as leis que tratam ali dos gastos que o município ele vai ter durante o período de um ano, que é chamado de exercício financeiro, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que fixa metas para atingir o gasto, aliás, o orçamento que é trazido na Lei Orçamentária Anual, certo? Então, é basicamente isso, a LDO, a LOA, e temos também o Plano Plurianual, que é o PPA, certo? Que é também uma das leis orçamentárias, ok? Então, é o município que compete a ele, né, elaborar suas leis orçamentárias consistentes no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Programa Anual, prevendo a receita e fixando a despesa. Sempre que essas leis tratem de despesa, que é aquilo que é gasto, e receita, que é aquilo que entra nos cofres públicos, certo? Ainda temos no inciso terceiro, administrar o seu patrimônio. Veja que uma das técnicas, uma das estratégias de você estudar competências é quando se tratar, aliás, uma das estratégias de você estudar competências é sempre deixando em palavras destacadas as palavras chaves, as palavras mais importantes ou essenciais, certo? Então, veja que eu sempre coloco aqui leis orçamentárias em destaque, patrimônio em destaque, quadro, né? Regime jurídico dos seus servidores. Então, sempre em destaque para você gravar só aquilo que é essencial. Então, o que é patrimônio? Patrimônio vai ser a reunião dos bens, né? Tudo que for bens do município, né? Bens móveis, bens imóveis, como edifícios, estabelecimentos, né? Carros, por exemplo, um exemplo do bem imóvel, né? E tudo que for do patrimônio do município, certo? Então, temos ainda o inciso 4 que vai tratar do quadro, né, e do regime jurídico dos servidores. Né? O quadro dos servidores é o quadro de funcionários do município. É ele que vai organizar e estabelecer o regime jurídico. O que é regime jurídico? Né? É a forma de a forma de regência, como os servidores vão ser regidos, quais normas vão reger os servidores. Então, isso é chamado de regime jurídico. Na prática,
nós temos aí, né, eu acho que em todos os municípios tem o Estatuto dos Servidores do município. Então, por exemplo, o Estatuto dos Servidores do município de Cajamar. Então, isso é o que a gente chama de regime jurídico do município, certo? São as regras que regem os servidores concursados do município, né? Se isso fosse na esfera privada, estamos tratando da esfera pública. Se fosse no âmbito privado, teríamos ali a CLT, que rege as normas trabalhistas do município. Aliás, da empresa, né? Agora, inciso 5º, dispor sobre a organização, concessão, permissão, autorização e execução de seus serviços. Nós sabemos que os municípios, estados, né, a União também, as demandas, né, de serviços para eles são muito grandes, né? Então, para que eles consigam atender, né, a quase todas as demandas, que nem sempre conseguem atender tudo, mas para que consigam atender a maioria das demandas, é necessário muitas vezes terceirizar aquele serviço, passar para alguém, transferir, né, delegar para alguém aquele serviço. Então, como é que o município vai fazer isso? Por meio de concessão, de permissão, de autorização, certo? Somente assim, por meio de empresas terceirizadas que se manifestem ali disponíveis para ter uma concessão, somente assim é que ele vai conseguir terminar ou atingir, né, alcançar determinado serviço, ok? Agora, o inciso de número 6, né, vamos ter aí adquirir bens, né? Bens, inclusive mediante desapropriação, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. Nós vimos no inciso anterior, né, a questão de serviços, né? Os serviços podem ser por meio de concessão, permissão, autorização. E agora nós temos formas de aquisição de bens, que é tratado também na questão pública, da esfera pública, as formas de aquisição de bens. Temos várias formas de aquisição de bem, né? Como alienação, né? Como compra, mas nós temos também aqui a aquisição por meio de a desapropriação, né? Que é quando o próprio inciso ele vem trazendo aqui, né, os requisitos, que é quando há uma necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Mais uma vez, nos deparamos diante de conceitos jurídicos indeterminados, né? O que é interesse social? O que é utilidade pública, né? Então, não sabemos dizer o que realmente significa isso, porque é um conceito bastante abstrato, mas na prática, né, é que o município ele vai apontar qual seria esse interesse social ou essa utilidade pública. Então, digamos que um cidadão, né, do município de Cajamar tem uma propriedade, uma casa, né, onde o município ele pretende construir ali um determinado empreendimento, certo? Um hospital, por exemplo, e o melhor lugar para ele é naquele lugar, porque aquele lugar, digamos, é bem silencioso, né? E o hospital, ele requer que se tenha ao redor, né, ao entorno do hospital, um ambiente silencioso por conta dos pacientes. Então, digamos que aquela casa ali é estratégica para a prefeitura. Então, isso pode se considerar como utilidade pública ou até mesmo interesse social, que às vezes um quer dizer a mesma coisa, certo? Um quer dizer o que o outro diz, né? Então, isso pode se considerar ou utilidade pública ou interesse social. Então, o que é que a prefeitura vai fazer, né? Com base lá no artigo 5º, inciso, salvo engano, 33 da Constituição Federal, ele vai ali indenizar previamente o camarada e vai depois desapropriar, vai tirar ele dali e vai tomar a propriedade para si, passar para si e, nesse caso, vai construir o hospital, certo? Então, isso é uma forma de adquirir um bem por meio da prefeitura, certo? Por meio do município.
Então, temos ainda usar mediante requisição a propriedade particular. Veja que é o contrário daqui, né? Nesse caso, usar a propriedade particular vai ser no caso de calamidade ou iminente perigo público. Veja que é o contrário do inciso anterior, né? O inciso anterior, previamente, o município vai lá, avisa a pessoa que tem interesse na sua propriedade, indeniza, né, e tira ele de lá. Já aqui não, a pessoa ainda está morando lá, a situação é urgente, né, de relevância, né, e é necessário que ele entre logo na propriedade, utilize a propriedade da pessoa, né? Então, para isso, a indenização ela vai ser após a utilização do bem por parte do município, certo? O inciso 8º vai trazer aqui vários serviços, certo? Serviços que são responsabilidade não só do município de Cajamar, mas da maioria dos municípios brasileiros. Então, a gente vai apenas citando aqui, porque são vários serviços que vocês já sabem, não necessita aqui eu explicar. Então, prover sobre, aí vem abastecimento de água, iluminação pública, esgotos e galerias de águas pluviais, telefones, mercados, feiras, matadouros, comércio em vias e logradouros públicos, né? Vigilância, guarda, segurança de seus bens, serviços e instalações, bem como o exercício do poder de polícia administrativa e o que tange as posturas do município. Aqui eu vou dar uma pausinha para explicar isso aqui, né? O que é exercício do poder de polícia administrativa, né? Vamos lá, poder de polícia administrativa. Poder de polícia é um poder que é conferido aos entes públicos, né? A administração pública, que é formada pela União, estados, municípios, certo? Então, poder de polícia. Poder de polícia não se confunde com o que a gente entende como poder da polícia, que é quando alguém está praticando um crime e a polícia, né, militar ou civil ou federal vai lá e prende aquela pessoa. O poder de polícia, ele não prende pessoas, ele não restringe pessoas. O poder de polícia, ele restringe bens e direitos, certo? Bens e direitos. E serve também como uma forma de fiscalização. Então, apesar de, por exemplo, um fiscal da prefeitura, ele é policial? Não. Ele faz parte da polícia militar, civil, federal? Não. Mas ele tem, por ele ser um agente público, o poder de polícia. Ele não tem o poder de prender pessoas, que é o poder da polícia, mas ele tem o poder de restringir bens, restringir direitos, certo? Porque ele tem um poder de polícia, que é o chamado polícia administrativa, que é a polícia que faz parte do Estado, é apenas um poder, uma autoridade que é dada aos agentes públicos do Estado ou dos municípios, ou da União, certo? Então, por exemplo, digamos que um estabelecimento está funcionando, um frigorífico, por exemplo, está um restaurante funcionando de forma irregular, né? Tem várias irregularidades, ilegalidades. Então, o fiscal da prefeitura, o fiscal ambiental da prefeitura, né, ele tem o poder de polícia de chegar lá, notificar o estabelecimento e mandar fechá-lo. Agora, em algumas situações, é claro que as pessoas vão querer resistir, então o que o agente pode fazer é requisitar a polícia, que aí pode realmente usar a força dela, né, para auxiliar o agente público ali. Mas, a princípio, ele tem o poder de fechar, né, se for necessário, o estabelecimento, certo? Então, isso é poder de polícia administrativa. Por último, nós temos aí a letra G, né, que é construção e conservação de estradas e caminhos municipais. O inciso 9 vai tratar de estabelecer plano diretor, planejando e promovendo o seu desenvolvimento integrado. Isso aqui tem a ver com a organização urbana da cidade, do município, né? As regiões, por exemplo, onde as casas podem ser construídas ou não, né? Onde são áreas de risco, de desabamento, né? De
desmoronamento, então se evita que se construa naquela determinada região, certo? Então, isso tem a ver com o plano diretor, que é onde organiza a urbanização da cidade. O 10, estabelecer normas de edificação, uso, parcelamento, ocupação do solo urbano, loteamento e zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas necessárias à ordenação de seu território. Então, vemos aqui também relacionado a essa questão urbanística também, né, que é estabelecer as normas de edificação, uso, parcelamento, quais são, por exemplo, os lugares que podem ou não podem ser construídos, casas, prédios, empreendimentos, né? Quais são as reservas ambientais, os limites ambientais, né? Porque algum empreendimento pode estar infringindo uma norma, um território, um limite ambiental. Então é importante a prefeitura, né, o município estabelecer essas normas. Então nós finalizamos aqui com essas competências e aguardamos você na próxima aula. Até lá.